Gurizada, o negócio é o seguinte, neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre como o técnico Eduardo Cudê conseguiu resgatar o bom futebol do time do Internacional, reconduzindo a equipe à liderança do Campeonato Brasileiro e reforçando a condição de o Internacional ser candidato ao título da competição. Antes da gente dar sequência e tentar entender, analisar como o Cudê devolveu o bom futebol à equipe do Internacional, eu quero te convidar para que você se inscreva no meu canal, vai ali no sininho, ativa as notificações e deixa o teu like se gostar do vídeo. Mostra engajamento também, comentando, divergindo das minhas opiniões, não há nenhum problema, mas principalmente dá essa moral, dá essa força e te inscreve aí no meu canal, compartilha com os amigos e deixa o teu like. O Internacional, que fez um setembro ruim, de futebol que colocou em xeque, já tem um histórico negativo no enfrentamento com o rival Grêmio nesta temporada, conseguiu resgatar o seu bom futebol. E isso é consequência de algumas atitudes que foram tomadas, tanto pelo treinador quanto pela direção. E aqui eu estou falando do presidente do clube, Marcelo Medeiros, que em 2 momentos teve uma participação efetiva, em 2 momentos que eu tenha conhecimento. Talvez tenham outros, mas 2 que eu tive a informação e até falei aqui em um dos meus vídeos no meu canal do YouTube. E eu vou começar justamente por isso. Antes do jogo em Cali, um jogo importante para o Internacional contra o América pela Libertadores da América, o presidente Marcelo Medeiros, ali já não tinha mais o vice de futebol Alessandro Barcelos, por isso ele acabou entrando ainda mais com os 2 pés, se antes estava com um, mas com os 2 pés dentro do vestiário. Teve conversas com o técnico Eduardo Cudê e não se trata de uma interferência, não é isso. Quem escala o time é o argentino Eduardo Cudê. Mas se trata de conversas para mostrar um pouco o passado, como as coisas funcionavam e como o presidente pensa que conceitualmente o Internacional tem que caminhar dentro de campo e no seu vestiário. Ali o presidente destacou a importância do Cudê dar mais relevância, aproveitar os jogadores que vêm da base e por isso, por exemplo, o Praxedes, que estava numa espécie de arquivo, foi desarquivado e ganhou mais oportunidades, e também falou da importância do Rodrigo Moledo. Deve ter o presidente Medeiros mostrado ao Cudê, que não estava aqui em anos anteriores, que o Moledo formou uma bela e competente dupla de zaga com o Cuesta, com muita segurança até então no sistema defensivo colorado. Pois o Moledo foi também desarquivado, passa a entrar nos jogos, não como centroavante, como em alguns momentos o Cudê andou apelando em final de jogo. Mas se é verdade que o Zé Gabriel é o titular hoje, também é verdade que o Moledo passou a ter um outro aproveitamento. Aliás, naquele jogo em Cali, ele foi o melhor da equipe colorada. Um outro momento preponderante de participação do presidente Marcelo Medeiros. Antes do jogo, em Bragança Paulista, o Inter concentrado no interior de São Paulo, o Edenilson absolutamente desfocado, já com os pés no futebol árabe, assediado pelo Al Ittihad, e uma conversa entre o presidente Medeiros e o jogador conseguiu resgatar o Edenilson, que passou a ser focado no Internacional. Eu não tenho a informação de que tipo de acordo, se é que houve, entre o clube e o jogador foi selado. Ou se ele vai ganhar um reajuste salarial, ou se foi prometida a sua negociação e liberação ao final da temporada, lá em fevereiro. Mas a partir desta conversa do Edenilson com o Medeiros, o Edenilson passou a ser um outro jogador. E ainda uma terceira medida de Marcelo Medeiros, do ponto de vista político, que tem dado um resultado positivo. O Alessandro Barcelos, que era o seu vice de futebol, sai ao final de setembro para ser candidato de oposição e ele chama, junto com ele para entrar no vestiário, o vice-presidente eleito Alexandre Chaves Barcelos, que será o vice de futebol, eu tenho essa informação, se a chapa da situação vencer a eleição presidencial do clube ao final do ano. E o Chaves Barcelos tem tido uma participação muito saudável e muito positiva, ele conseguiu acalmar o ambiente do vestiário, me parece inclusive que reanimou o Cudê, que andava até então um pouco desanimado, tem dado entrevistas lúcidas, oportunas, tem se posicionado bem o Alexandre Chaves Barcelos e acho que esta medida do presidente Medeiros também funciona bem. O Chaves Barcelos, ninguém no Inter vai assumir, mas hoje ele funciona na prática como um vice-presidente de futebol muito próximo do presidente Marcelo Medeiros. Ele não tem o cargo, ele é vice-presidente eleito, mas já funciona como tal. E o Cudê mexeu no time. Primeiro, o Saravia se machuca,
Ele volta a apostar no Heitor. O jogador emagrece, o jogador volta bem e ele dá uma resposta melhor que o instável Rodinei. A volta do Moledo, que eu já falei, o aproveitamento volta e meia do menino Prachetes, que tem futebol e que aos poucos está sendo guindado aí para entrar, ter uma participação mais efetiva nos jogos. O Edenilson cresceu de produtividade depois dessa conversa com o presidente Medeiros. O Kudê acabou também em função da lesão do Musto, logo após aquela expulsão em que ele comprometeu o time mais uma vez no Grenal, teve a lesão, o Musto no quadril, ficou um pouco afastado e ele ganha ao mesmo tempo o Rodrigo Dourado que volta. E aí ele tem então o Lindoso como o primeiro volante titular, o Dourado passa a ser a alternativa e o Musto é a terceira opção. E também o Patrick, parece que o Kudê percebeu que o Patrick não vinha dando uma resposta muito positiva e então ele resgata o Marcos Guilherme, jogam em posições diferentes, o Patrick é mais avançado, mas ele dá novas oportunidades ao Marcos Guilherme, que até nessa semana, numa entrevista muito franca, muito sincera e elogiável, reconheceu que não vinha jogando bem, e este é o primeiro ponto de partida para uma melhora da sua produtividade. Ele reconhece, se foca e começa a render mais. Eu ainda acho que ele não é titular do Inter, que o Bosquilha vai retomar ali, e eu quero ver o Bosquilha pela direita, e o Edenilson centralizado, a linha de três, com o Bosquilha pelo lado direito, Edenilson centralizado e o Patrick pela esquerda. E tem também o posicionamento do Thiago Galhardo. Quando o Guerreiro se machuca, ele passa a ser o centroavante improvisado, vai muito bem. O Inter traz Leandro Fernandes, Abel Hernandes, e se imaginava que o Abel Hernandes poderia ser o último homem com o Galhardo recuado. Quando o Galhardo recua, ele cai a sua produtividade, e o Kudê percebe isso, avança o Galhardo. O Abel funciona bem, faz parede, faz pivô, eventualmente cai pelos lados do campo e com isso o Galhardo também retoma a sua boa fase. Quando todo o time começa a melhorar, eu tenho que credenciar isso também ao trabalho do treinador. E o Kudê conseguiu resgatar o Internacional no Campeonato Brasileiro e o Inter já caminha numa situação cômoda, inclusive para confirmar a classificação na fase de mata-mata, oitavas da Libertadores. Sabe por quê? Esse é um detalhe do meu vídeo. A assessoria de imprensa do Internacional deixou vazar no Twitter hoje, nesta quarta-feira pela manhã, uma conversa do Kudê com 10 jogadores. 10 jogadores. Imediatamente botou no Twitter oficial do Inter. Imediatamente depois, a assessoria retirou esta foto. Parece que percebeu o vacilo que deu, a derrapada que deu, porque ali estava o time do Inter que deve ser mandado a campo contra a Católica. Só não estava Edenilson. Estavam ali. Essa é a foto. Lomba, Heitor, estou montando o time já. Zé Gabriel, Cuesta e Wendel. Lindoso, Marcos Guilherme e Patrick, não estava o Edenilson. Abel Hernandes e Thiago Galhardo. Dá para presumir que o Edenilson pode ser dúvida, ou podia estar na hora da foto amarrando a chuteira, ou chegando um pouquinho atrasado, lá com alguma conversa, tal, tomando um cafezinho, tomando uma água, isso é normal. Quem, como eu, acompanhou o treinamento aí, tenho 35 anos de crônica esportiva, estava chegando, mas na hora da foto o Edenilson não estava. Mas eu quero elogiar e saudar que o Internacional não deverá colocar time misto. No máximo preservar um ou outro jogador para esse jogo tão importante que pode dar ao Inter o primeiro lugar da sua chave na Libertadores da América, fica no pote dos vencedores de grupo, ou confirmar a classificação, o que também é importante. O Inter não pode vacilar nesta última rodada da fase classificatória. Te inscreve no meu vídeo, ativa as notificações e deixa aí o teu like se gostar. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.